povo de Deus, aqui é o cantor Carlos Meneleu e esse aqui é mais um episódio do Papo com Menê Podcast. Já te convidar para fazer aquele praxe, né? Se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, o seu comentário. E hoje eu estou tendo o grande prazer de receber nosso querido Felipe Carmê, produtor musical. Muito obrigado por estar aqui no meu podcast. Prazer é meu amigo. Obrigado aí pelo convite. Galera, um abraço aí. Um beijo pra você que tá assistindo. Prazerzão estar aqui com você, viu? Obrigado aí pelo convite. E assim, nesse início aí de 2023, quais são as novidades que a gente pode esperar dos seus trabalhos? Tem uma produção nova, como cantor, como produtor? O que tem de novidade aí para esse ano? Eu lanço agora uma música na próxima semana, né? Que o nome é Bem Melhor, o nome da música. É um pop, assim, legal. E eu tô também no processo de gravação de um álbum novo de 10 faixas. Que aí ainda tô em processo. Isso é uma novidade, né? Porque normalmente o pessoal tem apostado muito nos singles e nos EPs, né? Isso. E gravar um álbum completo assim, algo bem, assim, bem diferente do que o pessoal tem feito. Como é que tá sendo essa motivação para esse novo trabalho? Então, é porque eu tenho algumas composições, né? Que eu não gravei, ainda não tinha gravado. São músicas muito legais, assim, músicas muito boas. E eu decidi gravar todas essas músicas nesse momento juntas, porque elas foram períodos muito próximos, né, em que eu compus essas canções. E eu quero fazer esse compilado, que elas têm uma linguagem parecida, para um álbum que eu sempre desejei fazer. E como agora eu vou me dedicar um pouco mais ao Ministério Pastoral, sim. Eu quero gravar essas canções e lançando elas como se fosse EPs, né? Para depois fazer um compilado geral do álbum inteiro. Então é mais para que eu possa ter um tempo maior de dedicação ao Ministério Pastoral. E deixar toda... Você já iniciou esse Ministério Pastoral? Sim. Na CB Rio, né? Isso, na Igreja CB Rio. Ah, que legal. E o seu alvo mesmo são as crianças, né? Os adolescentes, não é isso? Isso, lá eu lidero uma parte que a gente cuida da parte de produção, né? Sim. O louvor principal da igreja e também os ministérios geracionais, que é os jovens e as crianças, jovens e adolescentes e as crianças. Então eu cuido dessa parte lá. Então é a parte da experiência da igreja, que é o louvor e a produção, né? A parte de transmissão online, todo o repertório de louvor, enfim. E a parte dos geracionais, que são os jovens e adolescentes. Sim. E as crianças. Tá, e assim, qual é a principal linguagem desse novo álbum que você vai lançar com 10 faixas? Esse álbum, ele tem um teor pop, assim, né? E aí dentro dessa linguagem, é uma mistura legal, assim, de rock, pop, algumas baladas, assim, então tem algumas mas coisas... a temática, no caso, né? A temática das letras... são canções de como se fosse um pessoal, assim, com Deus, sabe? Sim. Algumas canções que eu tinha composto já há algum tempo. E também tem algumas canções de adoração. Sim. Né? E com essa linguagem mais pop, assim. Ah, legal. Legal, muito interessante essa sua proposta de fazer... Você acha que hoje, ultimamente, o pessoal vai voltar mesmo com força a trabalhar esse tipo de álbuns maiores? Porque tem pessoas que, assim, normalmente hoje você lança um EP, eles não lançam EP, normalmente não lançam tudo de uma vez, eles lançam um mês outro, e no final fecham. Uhum. Como é que vai ser esse processo desse trabalho? Então, eu pensei justamente nisso, né? Eu tô entre 10 faixas ali, então provavelmente eu vou lançar de 3 em 3. E sempre dentro de um desses EPs eu vou trabalhar uma música chefe, assim, digamos, né? Sim. E aí no final, essas músicas todas lançadas, elas vão virar um álbum de 10 faixas. E assim, eu acho que o grande lance do mercado musical é você trazer propostas diferentes para os períodos em que a gente acredita que está de uma forma, mas de repente você traz uma proposta diferente, isso pode nos gerar pode nos surpreender. Então, assim, eu não me prendo muito ao que a galera tá fazendo, porque, assim,
Eu acho que dentro dessa proposta do lançamento de single tem muito a ver com a viabilidade em relação a como você pode lançar, né? Então, questão financeira e tal. Então, geralmente, lançar uma música só, enfim, dentro de um planejamento no ano, ou de 6 em 6 meses, enfim. Aí depende de quem vai fazer, de quem está fazendo, né? Cuidando, gerindo a sua própria carreira, enfim. Isso geralmente tem muito a ver com a parte de conseguir arrecadar para investir na música. Então, lançar uma música só, com clipe, etc., é bem mais fácil do que 10, né? Sim. Então, eu não me prendi muito a isso, porque como eu tenho essas músicas para gravar, e aí conciliando junto essa minha pausa, entre aspas, né? É uma pausa mais na questão de ter essa rotina de gravações, né? Então, eu vou segurar um pouco nessa parte, mas vou deixar ali dentro de um cronograma, uns lançamentos já prontos para virar um álbum que eu acredito que fique para a posteridade, assim. Com certeza, com certeza. E como que tudo começou? Você foi criado no Evangelho, ou o Evangelho apareceu depois na sua vida? Apareceu depois, eu tinha mais ou menos uns 13 anos. Sim. E aí foi quando a minha mãe voltou para a igreja, né? Ela já tinha tido um histórico evangélico com meu pai, enfim. Então eles ficaram um pouco fora um tempo, né? Enfim, e aí, quando eu tinha 13 anos, foi o retorno da minha mãe, assim, para a igreja. Dentro desse período eu me envolvi com a música, porque foi bem assim... no início da vida cristã ou aconteceu depois? Não, já acontecia antes. A música veio antes do Evangelho? Isso, veio antes. Porque sim. Meu pai era muito musical, assim, né? Então, ele sempre escutava discos, eu estava ali acostumado a ouvir, quais são as principais referências musicais que você tinha no início? Meu pai escutava muito samba, assim, e algumas coisas de rock. É porque eu sou do samba, por isso eu estou perguntando. Meu pai, ele era bem eclético também, né? Eu lembro dele escutando bandas como Pink Floyd, assim, então eu tenho uma memória mesmo, então ele escutava do samba, assim, lembro ele ouvindo Nelson Gonçalves, também Pink Floyd, sabe? Olha, bem... então assim, eu cresci nesse meio, talvez isso também me deu um conforto, assim, de transitar muito entre os gêneros, assim, né? Musicais. E aí começou antes, né, do Evangelho, essa coisa da música e tal. E meu pai tinha uma casa de uns amigos que eles frequentavam aos domingos, e lá tinha sempre uma feijoada, uma coisa assim, rolava um pagode também, um samba lá. E aí eu sempre tava ali, pequeno, vendo aquilo. Então eu cresci nesse meio, assim, né? E aí quando minha mãe retorna à igreja, quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos, então eu chego na igreja ali, e aí eu sou recebido, era uma igreja que tinha orquestra, enfim. Então sou recebido num ambiente que era uma música... Foi uma Assembleia de Deus de Cordovil. Então... rapaz, eu já conheço. É uma que tem uma subidinha? Isso mesmo. Já fui lá. Lá em Cordovil. Cantei lá uma vez. E aí, ali eu fui apresentado a uma orquestra, assim, eu consegui ver aquilo de primeira vez, assim, né? Então aquilo ali me chamou. A característica da Assembleia de Deus é essa da orquestra. E aí era algo muito bonito, assim, bem harmonizado, enfim. E aí dali foi o retorno da minha mãe, aí eu comecei a me envolver com os ministérios jovens de louvor, e aí começou ali uma estrada na música e também no Evangelho. E qual é o seu instrumento principal? Normalmente você tem um instrumento principal que você exerce? Violão? Eu toco violão, né? Toco piano também, estudei um pouco de piano. São os dois principais instrumentos, assim, que eu toco, né? Mas aí arranho algumas outras coisas, uma guitarra, alguma coisa assim. Sim, e assim, você como... Porque a música tem vários setores. Você pode trabalhar como produtor musical, pode trabalhar como cantor, como compositor. Qual seria o seu...
pelo menos eu conheço você mais como produtor musical, né? Mas sei que você é cantor também. Mas qual é aquele ambiente que você se sente melhor? Como cantor, como produtor musical, como compositor, Cara, como pastor? é uma pergunta difícil, né? É, Porque são ambas, todas essas áreas, né? Elas são muito, elas são coisas que eu gosto muito, assim, de fazer, né? sim, Então é um presente mesmo de Deus poder compor, cantar, também produzir, tocar. Eu acho que essa parte mais artística, ela é algo que está muito junto, sabe? Eu não consigo definir. São sensações diferentes, né? O cantar, compor e produzir, enfim, arranjar. E a parte, por exemplo, ministerial, né? Pastoral, eu também acho que é um dom, né? E também é algo que eu gosto muito. É algo que nasce, assim, você gostar de cuidar de pessoas, você tá ali, enfim, no ministério pastoral. É algo que não pode ser forçado. Então, eu acho que são coisas que estão separadas, mas em algum momento elas se juntam, né? E são coisas que eu, cara, gosto muito de fazer, assim. Eu tô na minha área, assim, me sinto na minha área, sabe? sim. Então a produção musical acho que É, te cativa mais. eu gosto bastante da produção musical. E como é que é, Criar. como é que é esse lance de trabalhar com jovens, crianças, adolescentes? O que é te motivar? Porque assim, para mim é algo muito novo. Tem pouco tempo que eu vi você falar um pouquinho sobre esse trabalho. Vi nas redes sociais, né, você Aham. falando sobre esse trabalho com as crianças. E eu queria te perguntar, pô, como é que é trabalhar com crianças? Qual foi o start na sua vida que te motivou a fazer isso? Trabalhar com crianças, na verdade, adolescentes, jovens. Aham. Então, essa parte do jovem. Eu comecei trabalhando com jovens e adolescentes, né? Quando iniciei essa trajetória pastoral, assim. E aí comecei liderando ali os jovens na igreja, enfim, a parte da música, né? O louvor. E dali foi desenvolvendo. Então, a liderança da igreja, meu pastor, pastor Pedrão, ele viu a necessidade que existia, por exemplo, de um apoio maior em relação às crianças. Então, foi um momento em que eu passei, além dos jovens, a liderar também essa parte do Ministério Infantil, também do louvor e também da produção da igreja, né? A produção que cuida da transmissão, enfim, da transmissão online. Então foi algo que foi acontecendo muito junto a partir da visão do pastor Pedrão, entendeu? Sim. E aí, cara, e aí eu acho que é uma coisa que é quando Deus ele abre, os desafios ele vai te desenvolvendo, né? Para você conseguir cada vez mais estar aperfeiçoado, para trabalhar ali com as crianças e tal. Então é algo que eu gosto muito, assim. Eu queria tocar num assunto aqui que eu já falei com alguns amigos também sobre isso. É com relação a quando você vai começar uma produção musical de uma música, o pessoal pensa, algumas pessoas, que eu particularmente eu acho errado, às vezes as pessoas, vou supor, você quer gravar vamos supor que alguém te chama para você produzir um samba. Ah, eu quero produzir uma música de samba e tudo. E às vezes você tem alguma referência do que você quer e tudo. E às vezes as pessoas vão buscar muita referência no gospel. Uhum. E às vezes algumas pessoas se limitam muito a ficar no gospel e às vezes pode buscar umas referências muito boas no secular. E eu sei que produtor musical não tem muito não fica muito preso nisso. Uhum. Você pensa da mesma forma, tipo assim, quer fazer um trabalho bom de samba, você vai buscar as melhores referências, seja no secular ou no gospel. Como é que é esse seu trabalho de buscar referências para poder te dar um norte para você fazer um trabalho de qualidade, de excelência? Por exemplo, usando que
você falou do samba, né? Eu acho que tem que buscar em quem sabe fazer de fato. Então, assim, vou produzir um samba, um pagode, e ele exige uma qualidade, eu preciso me referenciar com quem sabe fazer. Então existem diversas bandas aí, ou cantores solos, com produtores incríveis que fazem produções para o pagode secular, por exemplo. Então eu não vejo nenhum problema dessa referência, né? Óbvio que a gente vai consumir tudo aquilo sabendo o limite, até onde você pode ir. Eu sempre escuto músicas que tem a ver com com o que eu acredito também, né? Então, o que foge muito das minhas crenças e valores, eu não costumo não ouvir, enfim. E aí eu não tenho muito problema com essa questão de secular ou gospel, mas desde que tenha a ver com os meus valores, entendeu? Então, assim, não vejo nenhum problema de achar uma referência, procurar abrir essas portas para poder entender, né? O que é melhor para cada estilo ali. Eu sempre gosto de perguntar sobre isso, porque o produtor musical, ele está muito sujeito a isso, né? De às vezes buscar referências, tipo, às vezes a pessoa fica muito focado numa referência gospel para fazer um trabalho, e às vezes não tem muita coisa. Às vezes a pessoa escolhe um nicho e ela não consegue, às vezes, ter um norte. Eu quero fazer, por exemplo, eu quero fazer um trabalho tipo que o Jorge Aragão faz. Uhum. E você não tem referências boas para isso, entendeu? No gospel. Então você vai procurar e também se juntar às pessoas que realmente sabem fazer de qualidade, independente de a pessoa das crenças. Assim, eu penso dessa forma, porque eu acredito que o produtor musical, às vezes, o filtro dele é diferente do cantor, né, do artista, né? Então por isso que eu te perguntei sobre isso, porque eu já ouvi muita gente falar algo diferente, entendeu? E a grande maioria fala exatamente disso que você falou, entendeu? De buscar a referência, sempre respeitando as crenças, mas também focando no resultado final. É isso aí. Né? O resultado final do que aquela referência pode te oferecer de diferente para tornar o trabalho com maior excelência, né? E para você chegar a ser produtor musical, para produtor musical em si, você precisou estudar muito? Quais foram as suas referências como produtor musical que você buscou, com quem você buscou aprender? O que você pode falar sobre isso? Então, eu sempre gostei muito de criar, né? Então, acho que desde do meu primeiro contato ali com a música, eu já vinha desenvolvendo essa questão de criar. Então, por exemplo, eu comecei a aprender a tocar instrumento, violão, e já começava a querer escrever algumas coisas. Então ali foi um primeiro processo. E aí depois que eu comecei a aprender a tocar, eu já fui partindo para entender como gravava. Isso com 12 anos de idade, mais ou menos. E na época era bem limitada essa questão de gravar, né? Então eu tinha um gravadorzinho em casa, que era um gravador do meu pai. Eu começava a gravar ali e eu conseguia fazer umas sobreposições para depois colocar tudo tocando junto. Então ali foi um dos primeiros contatos que eu tive com gravação. Depois que eu fui para a igreja, a tecnologia avançou um pouquinho mais, e aí eu tinha um computador e eu consegui comprar uma plaquinha para o computador para fazer essas gravações. Então eu gravava, escrevia algumas canções e gravava essas canções no computador. E aí depois comecei a gravar teclado, e aí eu ia fazendo aquele desenvolvimento. Aí a internet, ela sempre foi um mundo muito amplo, né? Então eu entrava em fóruns de gravação para entender como é que funcionava os softwares de gravação. Então comecei a trabalhar com Sonar, também com SoundForge na época. Então eu fazia essas gravações ali.
E fui desenvolvendo esse trabalho até que, cara, um tempo depois, assim, estudei produção musical. Eu estudei produção musical na Loop, uma escola lá em Copacabana. E também estudei na IATEC. A IATEC é uma... Eu ia te perguntar, é uma referência. É uma grande referência. E aí, só que nesse período que eu fui de fato estudar, eu já estava começando a montar um estúdio que eu fiz, né? Então eu fui desenvolvendo esse trabalho, crescendo, construindo meio que autodidata, assim. Até que chegou um período que eu tive uma oportunidade de fazer um estúdio, então um estúdio grande e tal, de gravação, bem estruturado. E aí depois eu vi a necessidade que eu precisava de estudar um pouco mais. Aí eu fui estudar ali. E aí nesse período do estúdio, aí eu estava aproximadamente com uns 20 anos ali, foi que eu comecei a entrar de fato no ramo da gravação profissional, né? Então eu comecei a lidar com músicos, com artistas, com outros produtores também, que às vezes tinha outros produtores que alugavam meu estúdio para gravar. Então assim, começa um processo autodidata, eu dou um passo para o profissional, conhecendo equipamentos a partir de adquirir conhecimento pela internet. Então monto meu primeiro estúdio e dali eu passo por um passo profissional em todos os aspectos, né? Então ali eu começo a lidar, começo a desenvolver, começo a produzir mais produções mais profissionais, trabalhando também com outros profissionais. Então isso foi desenvolvendo as minhas técnicas de produção musical. E aí, nisso aí já se vão só de profissional aí, média 10 anos, né? Pô, legal. E você tem... quais são as suas... Pode ser pessoas assim que trabalham perto de você, ou pessoas assim que você nunca trabalhou e fala, poxa, um dia eu quero chegar no nível desse cara. Referências como de produtores musicais. Qual seria essas referências que você tem hoje? Cara, eu tem muito cara assim que eu acho bacana, né, na parte de produção. Tem um camarada que me marcou muito, num período que ele trabalhou aqui no Brasil e eu pude conhecer ele assim, né? Não muito a fundo, mas conheci um pouco, que foi o Jamba, um produtor que veio da gringa, né? Ele era brasileiro, morou um tempo lá, foi novo para lá e ele voltou pro Brasil e trabalhou um tempo com artistas daqui do Brasil. E esse cara, ele tinha uma concepção de produção musical na época que era muito à frente do tempo, né? Isso em 2013, por aí. E esse cara me marcou muito, né? Como uma referência, assim, de áudio, né? De qualidade de áudio, de qualidade de gravação. Eu pude conhecer um pouco de perto, assim, os trabalhos que ele fazia. E dali eu vim olhando mais um pouco para os produtores gringos, né? Então ali abriu uma visão. Então hoje tem produtores, tem um produtor de alguns caras como The Weeknd, da Dua Lipa também, que são caras que me referenciam muito, assim, em relação aos detalhes, né? O gringo, ele na hora de produzir, ele se atenta muito aos detalhes. E é o que faz muito a diferença na hora da produção no final, né? De quando tem o resultado final, esses detalhes que os caras se atentam, são detalhes assim que às vezes nós deixaremos passar, e os caras, eles fazem com muito esmero. Então eles se preocupam, eles não têm preguiça de produzir, de levar meses em fazer uma música, por exemplo. Então essa questão dos gringos de se dedicar à música dessa forma é o que mais eu tenho como referência, assim. Então eu não pego um ponto geral, eu pego um ponto individual, melhor dizendo. Eu pego esse ponto geral, que eu acho que é uma característica deles, em todos, né? Todos eles têm essa característica. Então é uma característica que me chama muita atenção do produtor gringo, assim. Pô, legal, legal. E vamos supor que você agora com esses 10 anos de carreira como produtor musical, você fosse ter que conversar e aconselhar o Felipe de 12 anos de idade
ou qualquer outro Felipe, ou qualquer outra pessoa, qualquer outro adolescente de 12 anos de idade que tivesse hoje um interesse de voltar a trabalhar como músico cristão, como músico, como produtor musical, o que você falaria para essa pessoa? Porque hoje esse episódio aqui, de repente algum desses adolescentes que estão começando hoje, né? Você como um líder de adolescentes, né? E o que você falaria para essa pessoa? Poxa, você, um adolescente, o tio Felipe, um dia quero ser como... O que eu preciso fazer? O que você falaria? Cara, primeiramente, muito estudo. Estuda mesmo, não tenha... Hoje a gente tem acesso, assim... Hoje o acesso não tem dificuldade de acesso. Exatamente. Tanto a equipamento quanto a questão do conhecimento. Hoje é muito fácil você conseguir fazer a sua primeira produção em casa. Eu comecei no gravadorzinho. Hoje você compra uma plaquinha aí de R$200, já consegue, com um notebook, começa a gravar, um microfone, já começa a fazer alguma coisa. Não tenha preguiça de estudar, que eu acho que é o principal, o principal lance para a produção musical. Não tenha preguiça e também não meta os pés pelas mãos, né? Eu acho que os passos eles precisam ser dados um de cada vez, né? Respeitar o processo, né? Respeita o processo, acho que é fundamental. Se hoje você tem um estúdiozinho pequeno, se você não tem, quer ter, comece pequeno mesmo. Não é feio ser pequeno, não é feio ter poucos equipamentos. Então não venda seu carro, não crie dívida para os seus pais. Comece pequenininho, tenha uma plaquinha, tenha um fone, um microfone. Melhore isso gradativamente até que você possa alcançar lugares mais altos. E não tenha preguiça de estudar. Todo momento tem que estar em constante aprendizado. Para tudo, né? Não só na produção musical, mas você tem que estar sempre estudando, se atualizando, ouvindo muita coisa, ouvindo muita música, enfim. Se dedicando. Que aí é como se fosse, né? Um médico estuda 7 anos ali, e estuda mais a vida inteira. O produtor musical também estuda ali aquele período e continua a vida inteira estudando. Amém. Poxa, podia ficar mais tempo aqui, né? Pô, tem muita coisa para conversar, para aprender. Eu como cantor, né? Como músico, eu sempre gosto de quando eu tô perto de um produtor musical, sempre costumo perguntar. Porque, assim, vou dizer, eu a princípio nunca tive... Apesar que já fiz uns anos atrás um curso de produção musical, Sérgio Jackson. Lembro. Fiz o curso Sérgio Jackson em 2003. Fiz o curso, mas assim, eu fiz para poder conhecer um pouco mais sobre os bastidores. Né? E assim, mas sempre quando eu tô com produtor musical, eu sempre gosto de tirar a dúvida, pô, mas como é que você faz isso? Mas eu nunca foi a minha intenção trabalhar com isso, né? Mas eu gosto muito eu sempre, estando pessoas como você aqui, sempre uma oportunidade de a gente aprender um pouco mais. Espero a gente, no próximo momento, a gente ter mais coisas, mais novidades para compartilhar aí. Te agradeço demais. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Você estar nesse episódio e obrigado por você estar aqui, tá? Mais uma vez, te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, o seu comentário e que Deus te abençoe.